Salve, salve, meu camarada, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, na semana passada eu tava respondendo umas dúvidas no Instagram da Sobrebarba e aí um dos caras deu uma ideia para um vídeo aqui no canal do YouTube. Ele pediu para eu explicar melhor quais são os produtos certos para você usar no tamanho de uma barba pequena, numa barba média, numa barba grande. Cada barba é de um jeito e não tem muito certo ou errado. O legal é experimentar para você ver o que funciona melhor para você. Mas tem alguns produtos que são essenciais dependendo do estágio de crescimento da sua barba. Então eu resolvi fazer aqui um vídeo rapidinho com um guia para mostrar quais são aqueles produtos que não podem faltar no banheiro de um barbudo. Se você está começando a deixar a barba crescer agora, ou se gosta de deixar ela mais curta, o que não dá para faltar mesmo é shampoo e balme. Aqui atrás tem todos os aromas de todas as linhas, eu estou pegando assim misturado porque eu gosto de misturar. Então vamos lá. Shampoo é aquele produto para você usar independentemente do tamanho que for sua barba, desde o começo. Aliás, desde antes de você ter barba. Se você está começando a pensar em deixar a barba crescer agora e ainda não tem nada, cara, começa já lavando o rosto com shampoo de barba, porque ele é diferente de um shampoo de cabelo e diferente da maioria dos sabonetes que tem por aí. Shampoo convencional de cabelo, ele é feito para o couro cabeludo, que é muito diferente da pele do seu rosto. Então se você usa um shampoo de cabelo, mesmo que seja um shampoo para cabelos secos, né, que deixa o cabelo mais macio, se você usa ele no rosto, ele pode ressecar a sua pele. E com isso a sua pele pode descamar e a sua barba pode nascer ainda mais ressecada. Shampoo de barba está aí para isso. Você já começa a ter uma barba crescendo desde o início muito menos ressecada. E por que um balme? O balme ele é um hidratante sem enxágue e não oleoso. E ele ajuda muito a evitar coceira e irritação, que é muito comum quando a barba está começando a crescer. Agora, a barba está começando a ficar um pouco maior. Normalmente, quando os pelos vão ficando maiores, eles vão ficando mais longe da hidratação natural da sua pele. Então é muito comum a barba ir ficando também mais ressecada. Por isso que quanto maior a barba, mais ressecada ela fica, mais difícil de controlar, mais difícil de alinhar os fios. E aí que entra um cuidado um pouco maior. Você pode manter aqui o shampoo no banho, o balme logo depois para hidratar, mas o que eu recomendo para você acrescentar quando a barba estiver maior é um condicionador e um óleo. Banho, shampoo e condicionador. O shampoo limpa, óbvio, mas os pelos têm escamas, então o que o shampoo faz é abrir essas escamas para poder ter uma limpeza melhor. Já o condicionador, ele tem uma carga oposta do shampoo, então ele sela as escamas de volta. Eles têm um pH fisiológico, ou seja, eles têm um pH muito próximo do pH da sua pele. Então você pode usar todo dia, sem problema nenhum, sem correr o risco da sua pele ressecar. Tem uma coisa que eu gosto de fazer muito com o condicionador, que é o seguinte: eu entro no banho, lavo com shampoo, enxago e logo na sequência eu já passo o condicionador. Isso antes de qualquer coisa. E eu deixo o condicionador ali na minha barba durante o banho inteiro. Aí eu vou lavar todo o resto. Só no finalzinho, por último, é que eu enxago a barba. Esse tempo a mais do condicionador em contato com os pelos faz toda a diferença, cara. Agora, saiu do banho, umas gotinhas de óleo para hidratar. Agora, se sua barba é muito ressecada, a minha é ressecada pra caramba, ou se você está numa época do ano em que está muito seco o tempo, inverno, por exemplo, use os dois. Eu gosto de usar primeiro o balme e depois o óleo, logo na sequência. Eu passo primeiro o balme, não preciso nem esperar ele secar, ele é absorvido super rápido. E logo depois eu já passo umas gotinhas de óleo. Muita gente já me perguntou qual dos dois precisa ser passado primeiro. Cara, não tem muito certo ou errado aqui não. Eu já fiz os dois. Eu já passei óleo primeiro, depois eu usei o balme, já passei o balme, depois o óleo. Na minha barba funciona melhor assim, balme depois óleo. Eu já troquei uma ideia com alguns barbudos que gostam de primeiro usar o óleo e depois o balme. Como cada barba é de um jeito, ela pode responder de um jeito diferente, experimenta. Vê primeiro qual funciona melhor. Agora, e quando a barba já está grande mesmo, já está precisando ir do barbeiro, mas você não está com tempo para dar uma parada, e os pelos já começam a ficar espetando para fora, já começa a ficar com aquele volume descontrolado, cara, mantém isso daqui tudo e acrescenta um modelador. Modelador, ele é um finalizador de tudo, assim. Você usa por último, depois de lavar com shampoo e condicionador, depois de hidratar com óleo ou com balme com óleo, e aí você vem com esse carinha aqui. E para usar é muito fácil. Eu mostrei até num vídeo na semana passada isso, mas é sempre bom repetir. Você usa uma quantidade super pequena na ponta do dedo, espalha assim, nas pontas dos dedos, e aí você passa na barba, de cima para baixo,
e com movimentos repetidos. Essa repetição do movimento faz toda a diferença e é o que vai fazer você controlar o volume da sua barba. Uma coisa que você pode fazer também logo depois é usar uma escova ou um pente. E quando está na hora de aparar o pescoço, aparar esses pelinhos que começam a nascer aqui na pele do rosto, o basicão para isso, gel de barbear e balm de novo. Tô falando que o balm é assim mega corrido, porque você usa ele quando a sua barba tá curta, quando a sua barba já tá grande, você quer dar aquela turbinada junto com óleo, e também quando você faz a barba, porque ele tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias, ele evita coceira, irritação, ele é um excelente pós-barba. Não é à toa que muitos barbeiros usam ele como pós-barba ali da bancada. O gel de barbear, ele é transparente e sem espuma. Então ele é ótimo para você raspar aqui o pescoço ou fazer aqui a linha do rosto sem errar. Uma dica que um barbeiro me deu uma vez para eu não errar aqui qual é a linha é o seguinte: você acha o gogó, bota um dedo aqui e essa daqui é a sua linha do pescoço. Para fazer essa parte aqui, para não ficar muito para baixo, você acha onde está a ponta do seu bigode aqui, onde o bigode chega perto da boca e bem aqui no meio da orelha. E aí você faz essa linha aqui. Com gel é super fácil, você não precisa nem de uma régua para saber exatamente onde é essa linha, é só você passar a lâmina. Agora, quer dar uma turbinada também de novo nesse tratamento aqui, ó? Tá com esfoliante antes. Isso daqui é como se fosse uma barboterapia que você faz em casa. Você, no banho mesmo, depois que lavou a barba, depois que você lavou o rosto, você passa o esfoliante no pescoço, no rosto, na testa, no nariz, onde quiser. Ele remove todo o acúmulo de células mortas e com isso ele evita que você tenha pelo encravado. Para fazer a barba, esfoliante, gel, balm, não tem erro. Esse é o kit. Independente de qualquer tamanho de barba que você tiver, se você tem um bigodão, cera de bigode. Tem muita gente que tem dúvida de como que é o jeito certo de usar cera de bigode, principalmente quem nunca usou. Você raspa aqui, ó, a cera com a superfície da unha, porque ela é mais seca e mais dura mesmo. Ela é feita assim justamente para ela não escorrer pela boca, mesmo nos dias mais quentes, mesmo se você estiver saindo no sol. E aí você pega essa cerinha aqui, esfrega aqui nos dedos, e aí você aplica, passa assim empurrando o bigode para os lados. Cara, e é isso assim, tipo, é um videozinho, papum, rapidão, só para dizer para você quais são aqueles produtos que eu considero essenciais na hora de cuidar, se a sua barba tiver desde começando a crescer até maior, precisando já ir no barbeiro com o volume todo desgrenhado. E se você tiver qualquer dúvida, manda aqui no comentário que eu te respondo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão para se inscrever, clica também no sininho para receber a notificação na hora que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Valeu!